Eu vou usar esse texto, oração. Eu passei por uma experiência anteontem. Irmãos, eu achei até que eu estava ficando meio gagá. Falei, será que chegou assim alguma coisa, pum, e desceu, né? Nessa idade? 27 anos, não tem jeito, né? Eu, trabalhando, e eu, por exemplo, quem faz entrega, quem sabe? Chegava lá, McDonald's, eu corria para o McDonald's, quando eu olhava, era outro McDonald's, não era aquele. Isso aconteceu 1, 2, 3, 4, 5 vezes com um restaurante diferente. E foi, Senhor, tenha misericórdia, eu estou perdido, um calor tremendo. E aí, as 2 últimas chamadas, eu cheguei num co-op ali em Bishop's Cleaves. E ela disse, não, mas você é o 9º que vem buscar, não existe essa ordem aqui. E aí, Senhor, tenha misericórdia, Pai. E eu insisti, fui numa outra ordem, não tinha ordem também para ser coletada. E o Espírito falou assim, o que você está esperando para orar? Você não está vendo que isso é espiritual? O Espírito falou literalmente comigo naquele momento. E eu fui para o carro. E eu me debrucei na presença do Senhor. Eu chorei na presença do Senhor. Falei, Deus, eu não aceito o que está acontecendo comigo. Isso é uma ação maligna. O inimigo quer me ver revoltado, nervoso. E nesta manhã eu te pedi pelo meio-dia. E eu repreendo toda ação do diabo, toda ação maligna contra a minha vida, contra a minha casa, contra a igreja. E comecei a orar e interceder. Irmãos, eu comecei a trabalhar às 9 da manhã. E isso era praticamente 5 da tarde, quando aconteceu a minha oração. Das 5 da tarde, eu ganhei quase que 2 vezes mais do que eu tinha feito durante todo o dia. As ordens chegaram, boas ordens, tudo certo. E por isso eu quero falar de oração nessa noite. O crente que sabe dessa arma que existe nas mãos. Tem um louvor que diz assim, eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Acho que é isso, né? Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu não sei, acho que eu estou falando do tom, mas é mais ou menos isso. Isso, vou levar meus problemas para Deus. Me ajuda, maestro. Vamos lá? Dani, me ajuda aqui, Dani. Vem cá, Dani. Me conhece não? Ah, não, mas agora eu tomei posse desse negócio aqui. Não, né? Meu Deus do céu. Eu creio no poder eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Aí depois disso você faz o quê? Vou levar problemas para Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Aleluia. Eu creio no poder da oração. Se você necessita de algo nessa noite, saiba que a oração resolve. Nós vamos falar sobre um tempo agora, tempo de oração. Um tempo que Deus está esperando você chamar por Ele. A oração nada mais é a maneira eficaz de você se comunicar com o Senhor. E nunca é tarde para nós nos despertarmos para um tempo de oração. Pastor, mas por que despertarmos? É porque nós sabemos, aqui todos nós somos sinceros e leais, todos nós temos dificuldade para orar. Todos nós temos dificuldade para dobrar o joelho. Talvez eu possa perguntar a você, nessa noite, você não precisa me responder, mas quantas vezes essa semana você adentrou no quarto e falou com Deus? A diaconisa Dani disse, nesta manhã eu estava prostrado orando ao Senhor. E o louvor que nós vemos aqui,
ouvimos e participamos cheio da presença de unção. Isso é resultado também de oração. Mas eu gostaria que nessa noite nós, depois dessa mensagem, saíssemos daqui determinados a viver um tempo diferente de oração. Porque você só vai orar a Deus se você acreditar em Deus. Olha, a oração nada mais é do que você adentrar nos átrios do Senhor. A oração é você chegar com o coração humilde diante daquele que pode todas as coisas na nossa vida. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora. No livro do Atos, capítulo 16, verso 25. Onde todo mundo conhece essa história. Atos 16, verso 25. Aqueles que encontraram, digam glória a Deus. E perto da meia-noite, Paulo e Silas, quem eram? Oravam e cantavam. E perto da meia-noite, quem? O que eles faziam? Hinos a Deus. E outros presos os escutavam. Tomai vossos assentos, glorificando o nome do Eterno. Quantas vezes você já ouviu, ou até falou, essa expressão, e eu sempre fui muito contra essa expressão. Parece que só nos resta orar. Eu acho que todo mundo já ouviu isso, né? Agora só oração. Como se oração fosse o último recurso. Como se oração fosse, olha, eu não resolvo, né? Vamos chamar quem pode. Só nos resta orar. Parece sim que a oração era a última atitude. Vamos orar. Vamos para a oração como o nosso último recurso. Oramos somente quando não se tem mais esperança. Quantos de nós já passamos por essa experiência? Fazemos tudo sem oração, caminhamos até um certo ponto sem oração, mas quando nós somos acometidos de uma impossibilidade, agora só resta orar. E é a verdade, irmãos. Eu não estou dizendo de vocês, já passei por isso, mas hoje eu não vivo mais isso na minha vida. A oração precisa fazer parte constante da vida do cristão. Olha o que diz o texto que nós lemos, a parte A dele. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Você pode dizer, pastor, mas isso está falando de Paulo e Silas, né? E eles estavam presos. Não foi por uma necessidade, não foi porque estava doendo, não foi porque eles podiam ser mortos, não foi porque eles foram chicoteados. Mas eu quero te convidar a voltar lá no verso 16, preste bem atenção. O verso 16 diz assim: e aconteceu que indo nós à oração, Paulo e Silas, né? E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Este momento, na história da palavra de Deus, ele antecedeu a prisão. Paulo e Silas foram presos exatamente porque Paulo se sentiu incomodado com aquela endemoniada atrás dele. Aí Paulo expulsa o demônio dela. Ela para de ter adivinhações e ela começa a dar prejuízo para os seus tutores. Então isso veio como um castigo para Paulo e Silas. Este momento foi antes da prisão, antes do problema, mas eles eram homens de oração. Um dia eu falei aqui, eu me lembro, que tem um ditado que nós falamos que eles estavam orando e cantando. Quem também não já ouviu dizer, quem canta seus males espantam, né? Isso é uma expressão bem comum no meio do povo brasileiro. Só que quem canta seus males espantam, porque eles cantam qualquer coisa, eles cantam para qualquer um. Os problemas espantam, mas continuam ao redor, continuam atormentando. Mas a Bíblia diz que eles cantavam hino a Deus. Se você porventura está sendo incomodado, comece a cantar hinos a Deus.
e os seus problemas vão simplesmente serem disseminados, porque os louvores a Deus têm o poder de mudar circunstâncias na sua vida. Essa semana eu estava dizendo para alguém: comece a louvar. Ah, pastor, não tem, o problema pode estar difícil, mas enquanto estiver acontecendo isso, ore e louve a Deus. Aí eu vi um testemunho depois dizer: pastor, aconteceu enquanto eu louvava, pastor, eu me senti mais tranquilo, mais leve. Este é o poder da adoração, quando você canta hinos para o Senhor. E nós vimos estes homens vivendo esse momento, que nós deveríamos entender que a oração, como eles, é a nossa maior arma. A oração, a palavra de Deus diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. O que isso quer dizer, pastor? Que a oração de um crente que acredita, que tem fé no Senhor, aquele que nós cantamos hoje, aquele que diminui, cresce Deus nele, a oração dele tem um efeito todo especial. Os efeitos da oração e louvor de Paulo e Silas tiveram resultados instantâneos. No verso 25 diz que, no verso que nós lemos, diz que eles cantavam e oravam. No verso 25 diz, mesmo no verso 25 diz assim: e os outros presos os escutavam. O louvor era para o Senhor, mas o louvor que subia era uma mensagem para o coração daqueles que escutavam. Eu não sei você, mas eu, quando trabalhei no aeroporto, eu gostava muito de louvar. Eu trabalhava no templo, era arrastando aquele saco de lixo, irmão Walter, e andando, e glória, glória, aleluia, e eu louvava, e passava um e ria, outro falava: você está feliz? E aproveitava: eu sou feliz porque eu tenho Jesus. Porque uma coisa eu vou falar para vocês aqui, eu aprendi na minha vida, eu não perco a oportunidade de dizer que eu tenho Jesus. Você não pode perder a oportunidade por onde você passar para dizer que você tem Jesus. Silas, não é neste momento, Paulo e Silas estavam num lugar que, eu vou pregar aqui. Não, mas através do louvor dele, o coração foi alcançado pela mensagem dos louvores. No verso 26, diz claramente: de repente sobreveio um tão grande terremoto. Aí sim, olha o efeito instantâneo. Sinais e maravilhas acontecem quando você louva e ora. E veio naquele momento um milagre, veio aquele terremoto. E se nós formos imaginar o terremoto agora na Venezuela, pastor, então matou todo mundo? Não, a Bíblia diz que veio um grande terremoto e elas simplesmente abriram as cadeias, abriram as portas para que aquele povo ficasse livre. Não foi para a morte, foi para a liberdade. A concretização do milagre você vai ver agora, porque Deus sempre tem um propósito em tudo que Ele faz. Eu não sei o momento que você está vivendo, ou é uma prisão, um problema, uma culpa, mas uma coisa eu quero te dizer: o momento que você está vivendo, Deus tem um propósito. E consequentemente o Espírito de Deus vai falar com você em algum momento qual é o propósito e como você deve agir. Agora nós vamos lá para Atos 16, 30, 36. E diz: e tirando-os para fora, olha, após o terremoto, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário. Isso já foi ali, aquele responsável por aqueles presos, aquele homem que seria punido se alguém tivesse fugido. Ele tentou contra a própria vida, porque ele tinha medo dos seus superiores. E Paulo naquele momento vai dizer para ele: não faça mal nenhum a você, porque estamos todos aqui, ninguém fugiu. Em outras palavras, Paulo está dizendo: olha, isso é obra de Deus, isso é milagre do Senhor que está acontecendo aqui. Isso não é uma catástrofe, isso é para a liberdade espiritual deste povo, inclusive a tua. E ele diz: e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Eu quero te dizer, crente, nesta noite, que enquanto você louva e ora, alguém está olhando para você. Alguém vai chegar para você e dizer: o que eu faço para ser como você?
O que eu faço para sentir essa alegria? O que eu faço para sentir essa paz? Alguém vai chegar até você em algum momento, como este homem, que era responsável pela guarda desses presos. Ele diz: o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Eu vou de novo falar, para você concordar isso, profeticamente para a sua família e para a minha família. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E lhe perguntaram, e lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos que estavam em sua casa. E tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado. Ele e todos os seus. Então, levando-os para sua casa, lhes pôs a mesa. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados, os grandes, os poderosos, mandaram quadrilheiros, dizendo: você já imaginou, né? Os quadrilheiros falaram: prende de novo esse povo, que eles foram soltos sem minha ordem. Não, olha bem, diz dessa forma: e sendo dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. Oh, aleluia. Eu quero te dizer nessa noite que você é especial aos olhos do Senhor. Podem lhe taxar de qualquer coisa, mas existe um justo juiz sobre a sua vida, e ele vai dar a condição real de você ser visto com essa justiça. Olha bem que coisa maravilhosa. Soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: olha, os magistrados mandaram que vos soltassem, agora pois sai e ide em paz. Amados, preste bem atenção. Esse é o resultado de alguém que estava preso, chicoteado, sem saber o próximo dia, mas existia ali alguém que orava e adorava. Pastor, isso quer dizer o quê? Que em tempo de tribulação é difícil, mas vamos continuar adorando e orando ao Senhor, o único que pode mudar a circunstância do momento. Porque se nós nos abatermos, se nós nos desanimarmos, nós vamos entristecer o Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver mais na frente. Quando nós oramos, Deus faz as coisas acontecerem, igreja. É através da oração. A prisão parecia uma tragédia, mas para homens que oram, eram para que milagres viessem a acontecer. Então nessa noite eu quero dizer para você: se você espera um milagre da parte de Deus, não cesse de orar, não cesse de buscar a presença de Deus. Muitos de nós não temos mais visto sinais e maravilhas. Eu ouço pessoas dizer isso nas websites. Já me perguntaram: pastor, por que não acontece mais? Mas eu creio que o que está faltando é oração e louvor a Deus, porque adoração e louvor a Deus não é só cantar. Paulo e Silas tinham uma vida com Deus, uma vida íntima com o Senhor, uma vida de obediência, uma vida onde eles viviam realmente buscando a presença do Senhor. Isso também é a adoração. Isso é a verdadeira adoração. Quando em João diz que Jesus está procurando verdadeiros adoradores, Jesus está procurando pessoas que o adorem em verdade, pessoas que vivam a verdade, pessoas que andam na verdade. Aí sim, ele vai ser um verdadeiro adorador. Mas eu creio que o que está faltando é oração e louvor a Deus. Escassez de estar na presença da oração, como eu disse no início. Hoje me perguntei: por que é tão difícil se tornar alguém que ora? Gente, vocês estão comigo aqui e nós somos cristãos. Se você não tem dificuldade de orar, amém, que maravilha, porque eu tenho. Vem o sono, vem uma indisposição, vem ocupação. E eu quero te dizer algo nesta noite: tudo que vem até você
para fazer com que você não ore, não vem do céu. Não vem do céu. Tem um endereço. Foram ao inferno. O diabo não quer que você ore. Satanás tenta de todas as formas nos desviar do momento da oração, porque ele sabe muito bem, amada igreja do Senhor, que nós, quando estamos orando, porque a palavra de Deus diz que Deus é Espírito, e somente em Espírito podemos adorá-lo, reverenciá-lo, falar com Ele, ser ouvido. E Satanás sabe disso. Quando você ora, você se aproxima mais de Deus. Preste bem atenção no testemunho que eu dei. Estava tudo dando errado, até o momento que eu fui para a oração, e Deus mandou um milagre instantaneamente. E nessa noite eu profetizo na sua vida, na sua casa, um milagre instantâneo da parte de Deus. A oração nos leva diante do trono do Senhor. Só chega lá através da oração. Não tem outra maneira. A oração, ela nos traz libertação dos medos. Eu não sei se alguém aqui já teve com medo. Eu já. Muito medo. E eu lembro que eu, no medo, né? Aí no medo você vai lá, aí é mais fácil ainda você correr para Deus. E eu fui lá e orei ao Senhor. Confessei o meu medo. Senhor, eu estou frouxo hoje, Senhor, tenha misericórdia da minha alma. E aí o Espírito Santo ministra no seu coração que Deus não lhe deu o espírito de medo, e sim de determinação e coragem. Amém, igreja do Senhor? Então o medo pode até vir, o que ele não pode é estacionar, fazer morada, porque nós temos um Deus poderoso a nosso favor. A oração nos traz libertação de medo, de inquietudes, de preocupações, desespero, tristeza, angústia. É através da oração que você mergulha na presença do Todo-Poderoso. O salmista diz que ele livra. Ele diz que ele clamou, e Deus livrou ele de todas as suas angústias. Quer dizer, tinha angústia de toda natureza, de todo tamanho, mas ele diz, Deus livrou de todas. Se sou alguém de oração, sou mais parecido com Deus. Mas pastor, mas isso é Paulo, isso é Silas, homens muito perto de Deus com suas vidas. Mas nós podemos ser, ué. Só fica longe de Deus quem quer. Deus mais não quer nunca, quer estar pertinho da gente. Nós pregamos sobre homens da Bíblia como se fossem santos, como a igreja católica acredita, né, que são diferentes. Não! A própria palavra vai dizer para nós, dizendo lá em Tiago, Elias, por exemplo. Gente, Elias, preste bem atenção, orou e desceu fogo do céu. A pessoa, ainda bem que Deus deixou um povo meio com pouca fé aqui, que tinha gente que mandava, manda fogo ali, derruba aquela ali, manda fogo. Não é para isso não. É para mandar fogo, para derrubar as coisas do inferno. Então a Bíblia, através de Tiago, vai dizer claramente no verso 5, capítulo 5, 17, 18, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Em outras palavras, ele era igualzinho a nós, igualzinho, maestro, as mesmas paixões que nós, gostava da mesma coisa, lutava contra a carne, mas orando, olha a diferença, mas orando, pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Oração atendida. Um homem igualzinho a mim, igualzinho a você, certo? Orou, e Deus disse, não vai chover, e Deus simplesmente fez com que a vontade dele fosse cumprida através da vida de Elias, e não choveu. Só que a Bíblia diz que e orou outra vez, é através da oração, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Eu quero chegar aqui para que você entenda que Elias, a única diferença, ele era igualzinho a nós, a única diferença é que ele era alguém que orava, alguém que chegava diante dos obstáculos e orava,
alguém que apresentava a vida dele a Jesus e a Deus e orava. Porque nós falamos no início que muitas vezes nós somos aqueles que falam, agora só oração. Mas não, precisamos ser aquele que ora incessantemente. Quem nos ensina e nos garante é o próprio Jesus. Ele diz assim, olha, e tudo quanto pedis em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedis alguma coisa em meu nome eu farei. Pede em oração, pede. Irmãos, eu talvez tenha alguém que não concorde comigo, mas eu sou da seguinte opinião. O mestre orou aqui nessa noite pelos enfermos. Ele usou de uma autoridade no nome de Jesus, porque nós cremos na cura. Não importa o nível de gravidade de uma enfermidade, mas se eu deixar de crer que não tem mais jeito, então eu estou limitando o poder desse Deus que eu estou pregando. Eu quero te dizer nessa noite que esse Deus é o Deus que detém na mão todo o poder nos céus e na terra. E se Ele quiser, Ele cura, Ele liberta, Ele salva. Aleluia. Pastor, mas está muito adiantado, pastor. Já tomou conta do corpo. Ele é quem criou esse corpo. Ele conhece por dentro e por fora. Então eu sou contra. Enquanto houver fôlego de vida, e tudo quanto pedis em meu nome, Ele está ensinando eu e você pedir. Aqui não está dizendo, olha, desista, porque não tem mais jeito, não. Enquanto pedis em meu nome, é no nome de Jesus, não é no nome do médico que diz que não tem jeito, é no nome de Jesus. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Promessa de alguém que não é filho de homem para que minta, que nem se arrepende. O poder da oração não vem de nós, irmãos. Por que eu quero nessa noite que você saia daqui dizendo assim, eu vou ser alguém diferente na oração nessa noite? Porque o poder não vem de nós, vem de Jesus. Você só abre a boca, você só verbaliza, só chama, vem Jesus, vem Jesus. Ele que responde as orações com poder e glória sobre a nossa vida. Ele que realiza o impossível. A oração traz cura. Olha o salmista dizendo, Senhor meu Deus, Salmo 30, 2 e 3, Senhor meu Deus, clamei a Ti, e Tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. O salmista está se referindo na sua oração como se ele estivesse nas últimas. Olha bem, tirou a minha alma da sepultura. Eu estava para acabar, ter fim, ser sepultado. Ele diz, o Senhor me tirou, mas porque houve uma oração, houve um clamor elevado ao céu. Cura física, curas emocionais, curas espirituais. Amada igreja do Senhor, como vocês sabem, eu atendo algumas pessoas com a psicanálise, e eu dou glória a Deus por Deus ter me levado abriu esse leque na minha vida. Mas todas as vezes que eu começo a tratar com alguém, eu deixo ele ciente da minha fé. Eu digo, olha, eu não abro mão da minha fé por nada. E eu quero revelar algo nessa noite. A psicanálise ajuda a você administrar o problema. Só que quem cura é Deus. Quem cura é o Senhor. Quem cura é aquele que ressuscitou mortos. Quem cura é aquele que abriu o mar vermelho, parou o Jordão. Quem cura é aquele que fez o sol parar. Um dia eu ouvi um pregador dizer, mas que história é essa? O sol não para, quem para é a terra. Eu não quero discutir isso não. A Bíblia diz que o sol parou. Acabou. Porque quem fez foi o Todo-Poderoso. Se está dizendo que o sol parou. Quando você ora por cura, basta crer. Deus ouve e responde. Pastor, mas eu já orei por cura, pastor, e Deus chamou uma pessoa. Aí sim é que você precisa compreender que Ele é soberano. O maestro diz assim, Deus vai fazer o melhor, né, maestro?
E o melhor só Ele sabe. Não é nós que sabemos. O pastor bate na tecla aqui, olha bem, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Os caminhos, os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que o nosso. De repente, a gente está vendo só aqui agora, mas Ele está vendo, enxergando toda uma eternidade. Quem ora vê milagres. Mateus 21 e 22, capítulo 21, verso 21 e 22. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te, precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedides na oração crendo, recebereis. Eu já vi crente uma vez falar para mim: pastor, eu estava na praia, tinha uma montanha gigante assim. Eu falava assim: vai para o mar, vai para o mar. A Bíblia diz que se orar, vai cair no mar. Irmão, toda oração tem uma razão, um objetivo. E esse objetivo tem que estar dentro da vontade de Deus. Ah, pastor, mas eu quero é para mim, se não for da vontade de Deus. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Muitos de nós, muitas vezes, já perdemos coisas na vida, não é? Ficamos tristes, angustiados. Mas nós que servimos a um Deus verdadeiro, nós somos confortados pela presença desse próprio Deus, da presença do Espírito Santo de Deus. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. Deus só espera chegar a nossa oração aos seus ouvidos para responder. O que você está esperando? Comece a orar mais, comece a entregar-se mais na oração. Irmãos, é incrível como eu trabalhei, estou falando isso, eu sei que todo mundo trabalha aqui, eu trabalhei 14 horas ontem. Quando é para orar, dá 15 minutos, dá meia hora, você está querendo parar. Eu quero te dizer que o poder de joelhos que se dobram, dobra o joelho, igreja, clama ao Senhor. Eu disse esses dias aqui atrás que Ana tinha um grande problema. Penina perturbava Ana. Quem se lembra disso aqui? Levanta a mão. Oh, glória, pô, lembra da mensagem, que coisa boa. O que Penina fez? Foi falar com Deus na oração. Ela não foi brigar com Penina. E eu disse isso, e depois até em casa eu falei certo, mas tem mesmo, tem umas meninas, cara, que não vai aceitar Jesus, não vai ter para o inferno mesmo. Ela veio para perturbar as pessoas, e não tem salvação. Olha, a própria palavra diz que Jesus veio para todos, mas nem todos os aceitaram, nem todos os quiseram, irmã Andréia. Tem gente que vem para perturbar a vida dos outros. Aí sabe o que você faz agora? Achou um que vem perturbar a sua vida? Corre para Deus, entrega para Ele, que Ele vai fazer um terremoto, igual fez para Silas Milagre, mas um terremoto para você ficar livre, para ter milagre na sua vida. Amada ADMC, não desista da oração. Sabe o que vai acontecer? Você vai ver o poder de Deus agindo sobre sua vida e sobre sua casa. Nós não podemos desistir. Deus vai chegar com um milagre para você. Agora, olha bem, se o milagre não chegou hoje, o ano passado, o outro ano não chegou, e há quanto tempo eu oro? Aí a Bíblia diz: orai sem cessar. Sabe o que é isso? Até chegar o milagre. Porque se você parar de orar, aí ele não vai vir de jeito nenhum. Então, qual é a chance que eu tenho, pastor? Ora. Não tem outro caminho, não tem outra solução. Jesus diz assim, aliás, eu gosto disso: pedir e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Quando ele diz para pedir, muito interessante isso, pedir, isso reflete humildade, diaconisa Leozeni. Humildade da parte de Deus, nós entendemos
como o nosso diácono Lucas falou hoje, não é? De Deus perguntar para Ezequiel: tu acredita? Ele disse: tu sabe, Senhor. Porque aos olhos de Ezequiel, Lucas, era o meu olho teu, um monte de osso lá. Mas ele sabia: se tu der a ordem, Senhor, vai virar um exército enorme aqui. Então, é isso que eu quero que você entenda. Pedir significa humildade. Entender que você não pode, mas Deus pode. Agora, buscai. Pedir e buscai. Buscar quer dizer uma atitude de a oração. Você pode pedir e só tem como ser na busca. E na busca só pode ser em oração. Aí tem mais. Olha, bater. Queria que você prestasse atenção para mim agora aqui. Quando alguém, você bate na porta, aí não vem abrir a fechadura. A gente que é entregador sabe disso, né? Aí a gente de novo. Aí não aparece. Aí você, vem logo. Até que abra a porta. Não desista de bater. Não desista de pedir. Insista com o Senhor. Ele tem uma bênção muito grande para a tua vida. Eu creio que Deus tem uma grande bênção para a minha casa, para a minha vida e para a tua casa. Eu creio. Vai chegar o tempo. Agora precisa ter humildade para pedir. Pedir é você saber que você não pode. Humildade é você saber que você não tem. Humildade é você saber que você não consegue. Mas mesmo assim, eu vou para oração, para busca. Ah, pastor, mas não chegou ainda. Continua batendo até Deus responder. Quem é que sabe aqui? Quem brigou com Deus? Quem é que abraçou o anjo? Jacó. Aquilo é uma persistência, irmão. Se nós tivéssemos 10 membros daquele ali, ai do pastor. Entendeu? Mas enquanto a minha bênção não chegar, Deus, eu não largo não, eu vou pedir, eu vou bater, eu vou insistir. Irmã Maria Lima, continua insistindo. Deus vai trazer o Douglas para adoração junto com você e o Adriano na igreja. Porque ele é uma bênção. Os nossos filhos serão alcançados pela presença do Senhor. Não é à toa que nós, como os pais, oramos, suplicamos, clamamos aos céus. Vai chegar o dia do milagre. Irmã Andréia, o João vai se render, irmã Andréia. É incrível, quando eu olho para ele todas as vezes, João vai se render. Nós precisamos travar uma verdadeira batalha contra o inimigo para vencermos a oposição à oração. Pastor, eu preciso mesmo começar um novo tempo de oração. O que devo fazer para ser eficaz, pontual, regular? Quero te dizer que isso é difícil. Eu não sei vocês, mas eu já. 31 de dezembro para 1º de janeiro. Esse ano eu vou arrebentar na oração. Aí janeiro, chega fevereiro, chegava março, chegava abril. Até um dia que eu tomei uma atitude diferente. Eu entendi que sem a oração eu não posso viver. Sem a oração eu não consigo respirar. Sem oração não existe oxigênio para que eu continue vivendo. Aí sim, você se entrega à oração. Aí Jesus responde para você que pergunta: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta. Eu quero parar por aqui. Eu orei no carro. Era uma necessidade urgente, eu orei no carro. Só que tem muita gente: pastor, eu oro o dia todo. Eu oro, até jogando o Jogo do Brasil, eu estou orando. Ah, eu estou vendo lá o Jornal da Globo, estou orando. Sabe, pastor, eu estou na janta, estou orando. Irmão, Jesus está ensinando para mim e para você separação.
Jesus quer falar com você sozinho. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando, se isolando, fechando a porta para não ser interrompido. Ora a teu Pai depois disso. O que vê, o que está oculto, só Ele e você ali. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Eu não sei se você já ouviu alguém dizer assim: eu oro muito. Eu quero te dizer que ninguém ora muito. A Bíblia diz: orai sem cessar. Ele é o que vê, Jesus é o que vê, Deus é o que vê você. Muitas pessoas oram para outros verem, não oram para que vejam, para que achem que você é alguém de oração. Os fariseus eram assim, ficava lá quase com a bandeira na mão, de pé orando. Deus disse: quer ver uma oração respondida? Entra no teu quarto, entra no teu quarto. E eu gostaria de já caminhar para o final. E eu quero te dizer essa noite: tenha o prazer de estar na presença do Altíssimo em oração. Prazer de estar na presença do Altíssimo em oração. Eu gostaria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Quem está feliz com o Senhor, diga glória a Deus. Essa palavra é para você que está me ouvindo agora. Preste bem atenção e toma posse disso. Não estejais inquietos por coisa alguma. Preste bem atenção. Coisa alguma. Pastor, é grave. Coisa alguma. Pastor, já disseram não. Coisa alguma. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes de ficar nessa inquietude, antes, as vossas petições, as vossas orações sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Saia nesta noite com o coração aliviado dessa igreja. Saia nessa noite com a presença do Espírito Santo de Deus, Espírito confortador, Espírito consolador, Espírito governador sobre a minha e a sua vida. Agora, olha bem o que diz mais Tiago: e a oração da fé salvará o doente. Quero fechar mais com isso também. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. A bênção da oração são completas. Ela tem efeitos em todas as áreas da nossa vida. Como eu disse nesse instante, Ana orou com o coração, Deus respondeu dando-lhe um ventre fértil. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Jonas orou e o Senhor o livrou do ventre de um grande peixe. O salteador orou e Jesus o salvou. Pastor Jeremias orou, você orou, eu orei, sua casa orou, e algum milagre você já recebeu da parte de Deus. Eu gostaria que você só levantasse a mão por uma pergunta. Quem aqui, através da oração, uma oração executada, direcionada, objetiva por algo, e Deus ouviu e atendeu, levanta a mão. Na vida, todos, unanimemente, todos aqui já receberam. Então isso é a prova maior que nós não podemos duvidar que Ele pode agir de novo, porque a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu gostaria, neste momento, de convidar a você, vamos orar como estes homens e mulheres de Deus, e vamos voltar a ver sinais e maravilhas com frequência. Nós vamos orar para o término. A primeira oração que eu vou fazer, que nós vamos fazer a partir daqui, é para que haja um término de toda e qualquer indisposição, para que a nossa oração não haja interrupção, e nós vamos orar para sermos transformados em homens e mulheres de oração. Ore mais, ore sem cessar. Amém, igreja? Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. E eu quero neste momento trazer você para uma responsabilidade. Traga para Deus agora na sua oração
um reconhecimento, dizendo para Deus, mesmo porque você e eu não podemos mentir para Deus que Ele nos conhece. Diga para Deus se você tem dificuldade para entrar num quarto, tirar momento para com Ele. Diga a Deus da sua oração nessa noite: Senhor, eu quero ser transformado num homem ou uma mulher de oração. Então é isso que nós vamos pedir a Deus. Nosso primeiro pedido é pedir a Deus que nos transforme neste homem, nos transforme nessa mulher de oração, para que possamos ser diferentes a cada dia. Nosso Deus e Pai querido e eterno, nós te agradecemos pela mensagem enviada direto do teu trono para o nosso coração. Nós estamos neste momento junto com a igreja fazendo exatamente o que o Senhor ministrou ao nosso coração. Nós estamos orando, nós estamos elevando o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito a Ti, Senhor. Pai, nós estamos fazendo isso, utilizando da nossa fé, te pedindo em primeiro lugar, Deus, Senhor, nos faça, nos transforme, ó Deus, em homens e mulheres de oração, ó Pai. Senhor, não deixe, Senhor, não deixe que nós sejamos, ó Pai, enganados pelo mal, pelo inimigo de nossas almas. Não deixe que nada venha separar o nosso momento de oração, o momento, Pai, onde nós nos reunimos contigo, Pai, na nossa oração. Senhor, nos dá disposição, que nós sejamos pessoas completamente obedientes, determinadas, Senhor, disciplinadas, a ter momentos, horários regulares de entrar no quarto, somente eu e Tu, Pai, Tu e a Tua igreja, Senhor. Deus, tira, Pai, todo impedimento em nome de Jesus. Pai, eu quero fazer algo diferente. Eu nem quero te pedir para que Tu tire, Pai, aquilo que atrapalha, mas que nós tenhamos força para vencer o que atrapalha a nossa oração, Deus. Porque a Tua palavra diz que Tu não permite que passemos por tentações que não possamos, Pai, vencê-las, suprimi-las. Nesta noite, ó Deus, faça da Tua igreja, Senhor, uma igreja fortalecida na oração. Eu sei que muitos aqui, Pai, têm orado por alguns motivos, alguns pedidos já estão na lista há um longo tempo, Deus, mas nós sabemos, ó Pai, que o Teu tempo é diferente, Pai. Nós sabemos, Senhor, que o Teu tempo é aquele que é melhor para a nossa vida. Senhor, que no dia que a bênção chegar, Pai, existem filhos e filhas deste lugar, e eu me incluo a eles, Senhor, nessa oração, dizendo: nós temos pedido, Senhor, mas sabemos que Tu vai enviar a bênção quando nos encontrar preparados para viver essa bênção. Senhor, eu sei que muitas vezes Tu não deixou a bênção vir, porque sabe que nós não estamos preparados para vivê-la. Mas nos prepara, Senhor, nos prepara para sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Eu Te agradeço nessa noite por tudo, e eu abençoo esta igreja. Como pastor dessa igreja, eu os abençoo, no nome santo e poderoso de Jesus. E a igreja diga amém, e as palmas louvam o Senhor.